Reencarnei como uma besta espiritual guardiã da montanha que apenas comia e esperava pela morte. Queria apenas levar uma vida descansada, mas acabei por despertar o sistema de mais filhos, mais sorte. Fico mais forte quando as minhas esposas têm filhos, e as recompensas por filhos que eu próprio gero são ainda mais generosas. Para me tornar mais forte, ordenei a toda a seita que me ajudasse a encontrar esposas. E assim, comecei a minha jornada louca para tomar concubinas. Este é o mundo do cultivo dos 100 reinos, o reino de Ming. Seita Xishan, no pico central, onde a energia espiritual é mais densa. Eu, um tigre branco com mais de 3 metros de comprimento, estava enrolado no chão a dormitar. O homem de meia idade à minha frente, vestido com um manto taoísta azul esverdeado, não parava de tagarelar. Quando eu estava quase a adormecer a ouvi-lo, uma voz celestial soou de repente na minha mente. Ding. Sistema de mais filhos, mais sorte ativado. Abri os olhos de repente. Como um transmigrador. Pensei que nesta vida iria apenas ser um parasita na seita Xishan, a sua besta espiritual guardiã da montanha, e começar a minha reforma antecipada. Não esperava que o meu dedo de ouro chegasse, mas mais vale tarde do que nunca. Posso ficar mais forte só por ter filhos. Cada descendente que nascer pode fornecer-me poder demoníaco. E a primeira geração ainda me devolve 100% do efeito do cultivo. Apesar de diminuir nas gerações seguintes. Mas também há recompensas de tesouros celestiais e materiais terrenos por etapas. Fogo. Existe um sistema assim tão perfeito neste mundo. O meu corpo de tigre estremeceu, e quando estava prestes a seguir a corrente e a cumprir a missão do sistema, olhei para baixo e vi a minha própria pele de tigre malhada. Minha expressão tornou-se imediatamente estranha. Espera, agora sou um tigre demoníaco. Embora a minha alma seja humana. Não sou nenhum dos F4 indianos, não consigo mesmo ter interesse em tigresas. Mas se eu procurar por mulheres humanas, não serei caçado pelos cultivadores do caminho justo, que usarão o meu pênis de tigre para fazer licor. Isto é um problema do caralho. Ancião Bai, recentemente foi descoberta uma mina de pedras espirituais nas montanhas, o que será uma grande ajuda para o seu cultivo. Só que a seita King Yang está a tentar roubá-la de nós. Não mostram qualquer respeito pelo senhor, ancião. HMPH, este velhote está a tentar enganar-me para que eu entre em ação. Lancei um olhar frio a este tipo que não tem a menor pinta de mestre da seita. O mundo do cultivo está cheio de intrigas. Eu, um tigre demoníaco no auge do primeiro nível, sou apenas equivalente a um cultivador no pico do refinamento de Kei. Como é que posso dar-me ao luxo de me exibir? Para sobreviver, recusei sem hesitar. Podes usar o meu nome como bluff. Podes comandar aqueles 2 do 5º nível de refinamento de Kei. Eu não vou. Está bem, espera, quero 50% das pedras espirituais. Ancião, toda a seita, com os seus milhares de membros, precisa de ser sustentada. A exploração da mina também custa pedras espirituais. A seita inteira, mesmo que contes os ratos, não chega a 200 pessoas. Estás a dizer-me disparates. Aí, está bem, então. Além disso, há outra coisa. Pequeno Xishan, tens de me arranjar umas quantas esposas. Esposas? Ainda não é primavera, como é que ele já está com o Siu? Não, espera, já passaram 10 anos desde que ele esteve com o Siu. Será que o ancião acabou de atingir a maioridade? Senti que aquele velhote não estava a pensar em nada de bom, o meu olhar tornou-se gelado e uma aura assassina escapou-se num rosnando. Decidi aumentar-lhe a dificuldade. Ouve bem, não quero bestas demoníacas. Tem de ser tão bela como uma mulher humana, mas não pode ser humana. Tem de ser muito bonita e ainda manter a sua pureza. Se não cumprires os requisitos. CHEH. O Shang Yi irá ajudar a seita King Yang. O quê? Sem bestas demoníacas, tem de parecer humana, mas não pode ser humana. Mas que gostos tão estranhos. Isto é praticamente forçar-me a trair a seita. O assunto fica contigo. Não quero saber como, só quero resultados. Ao ver o Yue Shen afastar-se em silêncio, carregando um fardo pesado como uma montanha, senti-me totalmente satisfeito. Um mês depois, uma figura entrou derrompante e com entusiasmo no pico Lingyon. Avô Bai, ótimas notícias. Não falhei a missão, a mina de pedras espirituais foi conquistada. Isto é para o honrar primeiro. O Yue Shen tirou o pacote volumoso das costas e pousou-o no chão. Nem sequer olhei para o pacote que ele, de propósito, fez parecer enorme. Perguntei-lhe diretamente, e o meu fantasma? Foi-lhe dado o melhor uso possível, fala por direito. Morreu. Morreu. Tu, fizeste um bom trabalho. Este velhote maroto, se não te tivesse visto crescer, juro que te dava uma bufetada. Eu estava prestes a passar-me. Quando, de repente, reparei que a cara deste velhote estava toda negra. Até tinha alguns arranhões a sangrar. O que é que te aconteceu à cara? Vô Bai, foi tudo pela grande causa da sua felicidade. Eu mobilizei a seita inteira para lhe encontrar uma noiva e a minha mulher pensou que eu andava atrás de outras mulheres. E deu-me uma. Aquela miúda tem um temperamento explosivo. Em pequena, até queria tocar no meu chicote de tigre. Eu assustei-a tanto que a fiz chorar ao transformar-me no Shang Yi à frente dela. Coitado de ti. E então, encontraste o que te pedi? Ao ouvir isto, as lágrimas do Yue Shen pararam instantaneamente. A sua expressão tornou-se incrivelmente séria, até com um toque de orgulho. Missão cumprida.
Atravessei rios e mares, percorri caminhos e aldeias escondidas, oferecendo grandes recompensas. E finalmente encontrei uma bela donzela para o avô Bai. Guardas, tragam a senhora do avô Bai. Assim que ele acabou de falar, pelo caminho surgiram 3 figuras. 2 discípulos protegiam-na, um de cada lado. Eu susteve a respiração, olhando para a figura do meio. Ora, então é esta a minha futura noiva. Dei uns passos em frente. A minha cauda grossa de tigre chicoteava o ar alegremente. A rapariga à minha frente tinha um par de orelhas de gato, pequenas e adoráveis, e olhava para mim timidamente. Com um gemido, a sua pequena cauda branca escondeu-se instantaneamente atrás dela, assustada. Assenti com satisfação. Este velhote do Yue Shan tem mesmo os seus truques. Se não me engano, esta é uma rapariga do clã dos meio-demónios. Os chamados meio-demónios são um cruzamento entre humanos e demónios. Neste mundo, os meio-demónios, por causa da sua aparência extraordinária, são frequentemente capturados por humanos. Espera lá. Parece que, neste momento, eu sou o vilão malvado, não sou? Pensar nisto, curei e afastei rapidamente estas ideias disparatadas, decidindo tratar primeiro do que era importante. Como te chamas? Sim, o antepassado Zi está interessado. Gatos e tigres são parentes próximos. A resposta que este velho deu desta vez é simplesmente perfeita. Aquele velhote do Yue Shan ao lado alisava o seu bigodinho com um sorriso manhoso. De seguida, retirou-se discretamente com os seus discípulos. Deixou o espaço para mim e para esta rapariga de orelhas de gato. Já se foram todos, por que não falas? As orelhas da rapariga mexeram-se ligeiramente. Seu rosto ora ficava vermelho, ora pálido. Claramente, estava paralisada de medo pela minha imponência de tigre. Miautil, vais comer-me? Tenho assim tanta fome. Ao vê-la com tanto medo, decidi simplesmente não dizer mais nada. Voltei para o meu lugar especial de apanhar sol, deitei-me e dormitei um pouco. Não sei quanto tempo passou. Vendo que eu não me mexia, a rapariga de orelhas de gato finalmente ganhou coragem e abriu os olhos. Fiz-lhe sinal para se aproximar e perguntei-lhe outra vez o nome. As pessoas que me conhecem chamam-me Miau Miau. Depois de algumas perguntas, percebi que ela tem 17 anos e que se perdeu durante a migração do seu clã. Quase morreu à fome e acabou por ser enganada e trazida para cá por Yue Shan, que andava por ali a assobiar. Apesar da sua história trágica, mas seguir-me é melhor do que vaguear lá fora. Apesar de agora eu ser um tigre, a minha alma é de um humano a sério. Quando conseguir transformar-me no futuro, sim. Mas por agora. Miau Miau, parece o nome de uma gatinha. Nem sequer tem apelido. A partir de agora, vais ter o meu apelido. Vais chamar-te Zi Miau Miau. Miautil Zi Miau Miau. Ao vê-la baixar a cabeça, envergonhada, com a cauda a abanar suavemente, senti uma grande satisfação. Dei-lhe meio-dia para se adaptar. Chamei então o Yue Shan e pedi para decorarem um pouco a gruta. Tem de ser algo festivo. E arranja também alguns artigos de uso diário para humanos. PFF, o antepassado Zi percebe mesmo disto. Xiaojiu, até temos de organizar um pequeno casamento. Teatro do Xiaojiu. A partir de agora, manda alguém trazer ingredientes e receitas todos os dias. Além disso, Teatro do Xiaojiu envia também uma cópia do melhor manual de cultivo da seita Xishan. Teatro do Xiaojiu. A partir de agora, a minha esposa é um membro da seita Xishan. Um Teatro do Xiaojiu. Teatro do Xiaojiu. Antepassado Zi. Só que esta técnica de cultivo tem de ter uma restrição, não pode ser transmitida a estranhos. Afinal, a nossa seita Xishan é uma grande seita antiga. Grande seita antiga, uma ova. Dei-lhe logo um piparote na cabeça. O mais forte de toda a seita sou eu, um tigre no auge do refinamento de Kei. Na altura, acreditei nas tuas tretas e foi assim que me enganaste para vir para cá. Embora a nossa técnica Shan Zengfa seja uma versão incompleta, mas, pelo menos, vem do clássico das montanhas e dos mares. É uma parte, vá lá. Enxutei aquele mestre de seita pobretão que se lamentava do destino. Ao anoitecer, a gruta estava completamente redecorada. Eu e a Bai Miau Miau sentámo-nos lado a lado na minha grande almofada macia. Esta é a primeira vez que me caso na vida e estou mesmo um pouco entusiasmado. A partir de hoje, serás a minha amada esposa. Se tiveres algo a dizer, não o guardes para ti. Considera este lugar a tua casa. À exceção de mim, ninguém na seita Xishan se atreverá a tratar-te mal. O brilho do sol poente derramava-se sobre o seu rostinho curado. Ela acenou suavemente com a cabeça. Despe-te, vamos dormir. Um mês depois. Meu senhor, abra a boca. Dentro da gruta do Pico Lingyon. A Bai Miau Miau, vestida com um manto taoísta azul e esverdeado, abanava a sua pequena cauda. Meteu-me um pedaço de carne recém-cozida na boca. Delicioso. Os teus dotes culinários melhoraram. Depois de comer, pus-me a ler como de costume. A Bai Miau Miau deitou-se obedientemente ao meu lado, ajudando-me a virar as páginas com as suas pequenas mãos. Uma cena tão terna e calorosa. Foi vista por Yue Shan, que acabava de chegar à entrada da gruta. O vento de outono é tão desolador. Como é que a minha vida se tornou um fracasso tão grande? Olha para a vida do grande progenitor, e depois penso naquela tigresa que tenho em casa. Pai. Será esta a diferença de estatuto em casa? Pequeno Shan, vieste, não é nada de especial. A minha esposa está grávida. Encontra umas mulheres cuidadosas para virem tomar conta dela. Um tigre e uma gata podem mesmo engravidar.
O que é que vai nascer disto? Um gatinho, uma cria de tigre. De qualquer forma, será um pequeno grande progenitor, isso é certo. Pode ficar descansado, grande progenitor. Eu encontrarei certamente as discípulas mais cuidadosas, mais atenciosas e mais gentis de toda a seita para cuidar da esposa do grande progenitor. Vendo a expressão de choque e inveja de Yue Shen, não pude deixar de sentir uma onda de orgulho. Este é o primeiro passo para ter muitos filhos e muitas bênçãos. Também tenho de me apressar a encontrar uma segunda esposa. Levantei-me, deixando a Bai Miao Miao na gruta, e caminhei lado a lado com Yue Shen pelo caminho do Pico Lingyong. Virei a cabeça e aqueles olhos de tigre azul gelo fitaram-no como âmbar. Que raio de segunda esposa do grande progenitor? Ainda só passou um mês desde o casamento e já és tão inconstante. A tua mulher não te bate. O canto da boca de Yue Shen tremeu. Na sua mente, provavelmente ainda estava a rever a cena de afeto entre mim e a Miao Miao. Ele respirou fundo, e decidiu falar de algo mais realista. Grande progenitor, os recursos humanos e materiais da seita são limitados. No que toca às pedras espirituais, receio que peguem em 20% da mina de pedras espirituais para os fundos. Virei a cabeça, sem expressão, e olhei para o nevoeiro que se enrolava entre os picos das nuvens. Conheço bem demais a natureza deste miúdo. Se não lhe der um reboçado, ele não se vai esforçar. De qualquer forma, a minha veia espiritual de primeiro grau e qualidade superior é suficiente por agora. As bestas demoníacas cultivam-se a dormir. Aquelas pedras espirituais amontoadas na gruta só estão a ganhar pó. Já que o grande progenitor deu a sua palavra, eu, Yue, darei o meu melhor. Mobilizarei o poder de toda a seita para retribuir a bondade do grande progenitor. 20%. Nos próximos 2 anos, não terei de me preocupar em pagar salários. Ser líder de seita é tão difícil. Esgoto-me de corpo e alma todos os dias. E à noite, quando volto para casa, ainda sou maltratado por aquela tigresa. Ando com as pernas a tremer. Pequeno Shen, vai comprar alguns medicamentos espirituais para reabastecer o sangue e nutrir o espírito, para fortaleceres o corpo. A tua cultivação não pode ficar muito para trás. Ele percebeu. Tenho de arranjar uma desculpa para não ir a casa esta noite. Ao ver as costas de Yue Shen a afastar-se, a balançar como uma folha no fim do outono, ri-me para mim mesmo. Ao regressar à minha morada, encontrei a Miao Miao a meditar de pernas cruzadas. Meu marido, consegui guiar o Kei para o meu corpo. Os seus olhos castanhos e brilhantes cintilavam como pérolas, escondendo no fundo um traço de admiração. Ao entrar no caminho do cultivo, a energia espiritual nutre o corpo, o que também é bom para o nosso bebê. Mas não te esgotes. Se estiveres cansada, para Miao Til, esta vida pacífica e serena é uma felicidade tal, que nunca nem em sonhos a imaginei. Obrigada, meu marido. A sua voz era suave como a brisa gentil da primavera. Não pude deixar de me sentir um pouco comovido. Pacífica e serena. Neste mundo do cultivo, onde é que existe verdadeira paz? Seita Shen é um barco pequeno, que se pode virar a qualquer momento. É só agora que os 3 reinos estão estáveis à superfície. Se a guerra rebentasse a sério, só me restaria pegar na minha mulher e fugir. Ao ver a Miao Miao a acariciar a sua barriga, aquela confiança voltou a invadir-me. Uma cria, 1 ano de poder demoníaco. Se tiver mais alguns, também eu deverei avançar para o 2º nível. Nessa altura, quando tiver poder, é que poderei ter paz a sério. É verdade que não termos campo para lavrar é um problema. Tenho feito o meu marido sofrer este tempo todo. 10 meses depois, a barriga da Miao Miao estava cada vez maior. Estava quase na hora do parto. Apesar de já ter vivido 2 vidas, esta é a primeira vez que vou ser pai. A minha experiência é 0. Estava numa ansiedade. Felizmente, 3 discípulas cuidavam dela 24 horas por dia, o que me deixou um pouco mais descansado. Mestre Bai, eu estava a sentir o poder demoníaco pleno dentro de mim, quando vi aquele tipo, o Yue Shen, a aproximar-se com um ar todo contente. Este velho tem tido sorte ultimamente. Não só o seu cultivo atingiu o 8º nível da condensação de Kei, como também recrutou um discípulo com uma raiz espiritual de fogo de alta qualidade. Fala de uma vez ou põe-te a andar. Teatro do Pequeno Jiu. As discípulas ainda cá estão. Mestre Bai, por favor, mantenha a sua postura de grande mestre. Cena, residência do Pequeno Jiu. A última parte é que era o mais importante, não é? Ultimamente, a seita Qingyang tem reagido de forma estranha. Suspeito que estejam a tramar alguma conspiração. Como eu já disse, a menos que alguém ataque a montanha, não tomarei a iniciativa de descer. Recusei-o sem rodeios. Primeiro, por medo de cair numa armadilha. Segundo, para o fazer perceber que a primeira regra de sobrevivência é manter um perfil discreto. Claro, a razão mais importante é que há demasiadas pessoas más lá fora e esta minha pele de tigre é demasiado valiosa. Eu sei no que ele está a pensar. O mestre da seita anterior, Ling Yun, que era também o seu pai adotivo, foi morto pela seita Qingyang. Este rancor, o Yue Shen guardou-o a vida inteira. Ah, é verdade. Há mais uma coisa. O mercado das 9 estrelas vai realizar um leilão. Diz-se que uma mulher meio demónio será leiloada. Ao ouvir isto, as minhas orelhas ficaram de pé no mesmo instante. A força da seita também precisa de aumentar. Espero que o mestre Bai nos dê mais algum apoio. Este tipo, acertou em cheio no meu ponto fraco. Um leilão. Uma mulher meio demónio. Parece que o meu harém vai ser expandido outra vez.
Mercado das 9 estrelas, um burburinho de vozes. Um homem imponente de meia idade, com um manto verde. Seguido por 2 anciãos, entrou na casa de leilões. Mestre da seita. Neste leilão, vamos mesmo arranjar uma esposa para o Mestre Bai? Ah, Shen Shou. A seita precisa do apoio do Mestre Bai. E o Mestre Bai fica feliz por nos dar o seu apoio. Não podemos trair a confiança do Mestre Bai. O principal problema é que aquele tigre é muito difícil de agradar. Se não lhe arranjar uma mulher, ele é capaz de me arrancar a pele. Além disso, o Siso tem a linhagem do tigre dourado feroz. A sua promoção para o 2º nível é um dado adquirido. E dizem os rumores que desta vez também é uma herança de domador de bestas. Perfeita para usar nos descendentes do Siso. Esta é uma jogada de mestre, matamos 2 coelhos de uma cajadada. Os 2 anciãos concordaram com a cabeça. O leilão começou pouco depois, com um ancião de cabelo branco a presidir. Após algumas rondas de licitação, o ambiente aqueceu gradualmente. O 7º lote, uma escrava meio demónio do clã do Lobo de Gelo. Com um grito, a figura de uma jovem foi empurrada para o palco. Ela tinha um par de olhos azul gelo cheios de ferocidade. Por entre o cabelo comprido, erguiam-se umas orelhas de lobo peludas. Ela mostrava os seus caninos prominentes. E rosnava para a plateia. O seu rosto pálido revelava teimosia e agressividade. Esta rapariga não só tem um talento considerável para o combate, como também possui um poder mágico puro. Capaz de acalmar os demónios interiores, sendo uma ajuda rara para a cultivação. Uma oportunidade a não perder. Ao ouvir isto, o olhar dos cultivadores na plateia mudou. E o Eishan, ao ver a situação, fez um sinal discreto ao 3º ancião, Ong Lao Liu. Lao Liu, tu não costumas aparecer muito, licita tu. Não deixes que aqueles sacanas da seita Qingyang subam o preço de propósito. 50 pedras espirituais. Aquele grito arrefeceu de imediato a luxúria de muita gente. 50 pedras espirituais. Dava para ir ao pavilhão Miao Xiang ouvir música tantas vezes. Embora alguns tenham tentado acompanhar o preço, sob as ordens de Yue Shan. Ong Lao Liu continuou a licitar agressivamente. 105 pedras espirituais. No final, a jovem loba de gelo foi levada para o camarote da seita Shan. Apesar de usar uma pulseira de controle, o seu olhar continuava feroz, fixando Yue Shan. Este olhar, por que é que é igual ao do Baizu quando ele se zanga? Não faz mal, não faz mal. Primeiro levamos esta segunda esposa. Depois do Siso a ter domado, não será tarde para pedir desculpa. Shen Qiu. Leva-a daqui. O leilão continuou. E rapidamente chegou o grande final. Um conjunto completo de armadura de combate de 1º nível, qualidade superior, a armadura da serpente vermelha. Preço inicial, 100 pedras espirituais. 400 pedras espirituais. A seita Qingyang tem de ter esta armadura da serpente vermelha. Mestre da seita, é o velho monstro da Qingyang. Não podemos, de forma alguma, deixar a armadura da serpente vermelha cair nas mãos deles. Fica descansado, nós temos mais dinheiro que eles. E o Eishan tem nas mãos 80% dos lucros da mina de pedras espirituais. Com o apoio do ancestral, a sua confiança é inabalável. Miserável, achas que és digno? A multidão ficou em alvoroço e o velho monstro de Qingyang explodiu de raiva, cuspindo todo o tipo de impropérios. E o Eishan, isto não vai ficar assim. Que descontrolado. Isto é o que se chama fazer uma figura triste. Uma velharia com um pé na cova, a resmungar por tudo e por nada. Com a interferência de Yue Shan, a armadura da serpente vermelha acabou por ser arrematada por uma terceira fação, pelo alto preço de 1500 pedras espirituais. As palavras do leiloeiro ancião causaram grande comoção, o legado de domador de bestas de 2º nível. Meu Deus, isto é algo que pode servir de alicerce para um clã. CHEH, a viagem valeu a pena. Teatro da Xiaojiu. No entanto, este legado tem uma desvantagem óbvia. Contém apenas as técnicas e a experiência para criar bestas demoníacas do tipo tigre. Ao ouvir isto, os anciãos da seita Shan desataram todos a rir. Isto foi feito à medida para a seita Shan. No entanto, antes que pudessem acabar de rir, a voz de Kun Jianfeng, o mestre da seita Qingyang, ecoou: ofereço 1000 pedras espirituais. Era óbvio que o estava a fazer para irritar a seita Shan. Tínhamos esquecido que esta velharia estava aqui. Não importa. 1500 pedras espirituais. A seita Qingyang oferece 2000 pedras espirituais. 2500 pedras espirituais. 3000 pedras espirituais. Esta velharia está a levar isto a sério. O objetivo de obter o legado é aumentar a nossa força, não esgotar os nossos recursos. Se Kun Jianfeng quer fazer figura de parvo, que faça. Enfraquecer a força do inimigo não é, por si só, uma forma de aumentar a nossa. Entretanto, Kun Jianfeng ainda esperava que o Eishan aumentasse a oferta, mas depois de esperar um bom bocado, não houve qualquer movimento. Maldição! Fui enganado.
e Wei Shen partiu discretamente com o seu troféu. De excelente humor. Enquanto isso, Kung Jianfeng segurava o pergaminho do legado de domador de bestas que compraram a um preço exorbitante. A sua expressão era tão sombria que parecia que ia chover. De repente, um talismã de transmissão de som voou para a sua mão. Ele ficou em silêncio por um momento e, de repente, ergueu a cabeça e desatou a rir. Sei Taishan, os céus decretaram a vossa destruição. No pico Lingyong, eu estava a apanhar sol, aborrecido, quando o sorriso irritante de Wei Shen apareceu novamente. Ancestral Bai. Felizmente, não falhei na minha missão. A segunda senhora foi encontrada. Só que, há um pequeno problema que requer a atenção pessoal do Ancestral Bai. Oh. Pouco depois, uma jovem de orelhas de lobo e longos cabelos azul gelo foi trazida à minha frente. Grrr. Ela rosnou e arreganhou-me os dentes. Aquele seu ar ferozmente adorável. Era perfeito para mim. Au. Este rugido de tigre foi como o rebentar de um trovão. A aura do rei da floresta explodiu instantaneamente. Assustou a jovem loba a ponto de a deixar petrificada. Como te chamas? A sua pequena cauda tentava esconder-se atrás dela. Aquelas botas felpudas de perna de lobo fizeram o meu coração agitar-se. Feishui é um nome muito bonito. Tira-lhe essa coisa do pescoço. Quando a coleira se partiu com um estalido, a Feishui ficou completamente confusa. A sua cabecinha não conseguia perceber por que motivo os humanos obedeciam a um tigre. A partir de agora, segues-me. Antes que ela pudesse reagir, um som alto ecoou subitamente ao longe. Dém. O sino de alarme da seita tocou. Um inimigo ataca. Um cultivador do estabelecimento de fundação. Estabelecimento de fundação. Quando é que a seita Shan provocou um inimigo tão poderoso? Vou comandar a grande barreira. Se a situação se tornar crítica, peço que o Ancestral Bai intervenha. O Wei Shen desceu a montanha a correr. Olhei para trás, na direção da minha gruta. A minha mulher ainda está na montanha, não posso ser descuidado com isto. Vem comigo. Levei a Feishui e corri montanha abaixo. Apenas se viam as nuvens e o nevoeiro da grande barreira protetora a agitar-se. E, do lado de fora, uma voz jovem e incisiva atravessou a barreira. Wei Shen. Mataste o meu próprio irmão. Hoje, eu, Li Gu, vou aniquilar a tua seita Shan. Ao mesmo tempo, um portal estava a formar-se sobre a barreira. Um talismã quebra a barreira de segundo nível. Anciãos e discípulos, sigam-me e concentrem o ataque no cultivador do estabelecimento de fundação da seita Qingyang. O Ancestral Bai está aqui, não se preocupem. Embora todos ainda estivessem com medo, ao ouvirem o meu nome, o moral finalmente estabilizou um pouco. A grande batalha estava iminente. O portal abriu-se. O velho demónio de Qingyang, Kung Jianfeng, seguiu de perto o cultivador do estabelecimento de fundação, Li Gu, e irrompeu pela brecha na barreira. É imaginária que um discípulo do estabelecimento de fundação voltaria. Seita Shan, hoje é o dia da vossa morte. Os membros da Seita Shan, em formação de combate, lançaram várias técnicas, mas foram bloqueadas com um gesto de Li Gu. Truques de criança. O Wei Shen ordenou aos anciãos que levassem os discípulos para defender a montanha e depois correu para enfrentar o Li Gu. De seguida, ele ativou a barreira, aprisionando Li Gu num mar de fumo. Li Gu riu-se com desdém, concentrando o seu poder mágico. Técnica do vento veloz. Uma luz dourada irrompeu do meu corpo, bloqueando o ataque. Que demónio tigre tão forte! Perfeito, vou usar os teus ossos de tigre para forjar armas. Soltei um rugido furioso, e lancei-me ao ataque, envolvendo-me numa luta renhida com o Li Gu. O Wei Shen ajudava ao lado. Por um momento, as duas partes estavam equilibradas. Vendo que não conseguia vencer, Li Gu gritou com ferocidade. Primeiro, vingarei o meu irmão. Ele lançou 2 talismãs da rapidez. Vou direto ao Wei Shen. E, nesse momento crítico, ding, detetada a nascença do primeiro descendente. Recompensa, 100 anos de poder demoníaco. Poder demoníaco no meu corpo disparou instantaneamente, quebrando aquela barreira. Em boa hora, soltei um rugido e a minha garra direita atingiu Li Gu, que passava por mim. Carne e sangue voaram por todo o lado. Um braço decepado, ainda a segurar uma longa espada verde, foi pelos ares. Segundo nível, fase intermédia. Ele agarrou no braço decepado e levantou-se a cambalear. Antes que pudesse reagir, uma bocarra gigantesca desceu dos céus. Habilidade divina de segundo nível, devorador de nuvens. Meu grande Dao, a chegada da escuridão. Li Gu foi instantaneamente engolido. O meu grande Dao. O silêncio instalou-se. Todos ficaram estupefactos. Patriarca Bai, a minha mulher deu à luz. Deixe-te os novatos que sobraram. Despachei rapidamente alguns dos líderes. Sem olhar para trás, corri para o pico Lingyong, deixando para trás um caos e um Wei Shen perplexo. Matem-nos. Os discípulos da seita Qingyang entraram em colapso. Mas, presos na formação, não tinham para onde fugir.
Meia hora depois, a batalha terminou. Quando é que o Patriarca Bai chegou ao segundo nível? Provavelmente há muito tempo. Matar instantaneamente um cultivador do segundo nível do estabelecimento de fundação. A força do Patriarca Bai é insondável. O Patriarca Bai escondeu-o de propósito para evitar que fôssemos imprudentes. Ele estava a servir-nos de rede de segurança. Ah, se eu soubesse que ele tinha o poder de combate de um do estabelecimento de fundação. Poderíamos ter atraído um especialista da formação do núcleo. Então era por isso. Esta é a luta pelo grande Dao. Quanto mais Wei Shen pensava nisto, mais sentia que tinha alcançado a iluminação. Ele trouxe fecho e seguiu-me, todo contente. Dentro da gruta morada do Pico Lingyon, andei em bicos de pés. Olhar para Bai Miao Miao na cama grande. Nos braços dela, segurava uma pequena cria de tigre de pelo branco, com os olhos ainda fechados. Parecia fraca, mas feliz. Forma de tigre. Ainda bem, ainda bem. Descansa bem. Vou chamar alguém para cuidar de ti. Tila Miao Miao ouve tudo o que o meu senhor disser. Olhando para o seu rosto pálido e belo, decidi em silêncio, quando deixar de ser um tigre. Tenho de a compensar devidamente. Patriarca Bai, estes são os espólios da guerra. Peguei no saco de armazenamento. Dei uma vista de olhos e fiquei bastante satisfeito. Fiquei com as pedras espirituais e uma espada mágica do elemento água e atirei o resto de volta para Wei Shen. Faz uma cópia do legado de domador de bestas de segundo nível. Além disso, olhei para a Feixo e ao lado dele, a minha voz parou de repente. Sim, a família tem mais um membro. A vida está a ficar cada vez mais animada. Uma grande vitória para a seita. Mas Bai Kang enviou secretamente uma mensagem a Wei Shen. A terceira esposa tem de entrar na agenda. Terceira esposa. Mas não acabamos de conhecer a segunda esposa hoje mesmo. Wei Shen levantou a cabeça e trocou um olhar com Bai Kang, com os olhos cheios de espanto. O senhor é tão mulherengo. As suas duas esposas não o vão matar. O venerável Bai é poderoso e majestoso. Eu encarregar-me deste assunto. Farei o impossível pelo venerável Bai e encontrarei rapidamente a terceira esposa. Bai Kang acenou com a cabeça, satisfeito. E acrescentou, além disso, arranja alguém para fazer umas sopas nutritivas. Para enviar à senhora Miao Miao. Entendido, vou já. Fei Shui ficou para trás, completamente confusa. Este senhor tigre branco tem uma esposa. Miao Miao, será que é outra poderosa demónio tigre? Ela lembrou-se da cena em que Bai Kang matava instantaneamente cultivadores do estabelecimento da fundação e o seu coração martelava. Bai Kang olhou para ela. Virou-se e voltou para a gruta. Fei Shui hesitou por um momento, mas acabou por o seguir. Dentro da gruta, ela viu Bai Miao Miao. Miao Til, meu senhor marido, estás de volta. Fei Shui ficou instantaneamente boquiaberta. Uma meia demónio da tribo dos gatos? Tão grande, como é que é possível? Ela espreitou o tigre gigante à sua frente e as suas bochechas curaram inconscientemente até às orelhas. No entanto, Bai Kang não reparou nela. Toda a sua atenção estava na frágil Bai Miao Miao. Podem retirar-se por agora. Chamo-vos mais tarde se for preciso. Depois de as duas discípulas saírem, continuaram a cochichar. O venerável Bai está ainda mais bonito do que antes. O pelo dele é tão macio, apetece tanto fazer-lhe festinhas. Depois de um momento de ternura com Bai Miao Miao, Bai Kang lembrou-se então de Fei Shui. Tu também podes retirar-te por agora, aguarda que eu te chame. Fei Shui descobriu, para sua surpresa, que estava a ser incrivelmente dócil. Nos dias seguintes, ela viveu na casa confortável que Wei Shen lhe arranjou, sentindo-se como se estivesse num sonho. Até ao dia do grande casamento. Ela vestiu um traje vermelho e ficou diante de Bai Kang. A partir de hoje, és minha esposa. Após a cerimónia simples, a sensata Bai Miao Miao pegou no bebê e foi para um quarto ao lado. No quarto, ficaram apenas Bai Kang e Fei Shui. Despe-te. Despir-me. Antes que pudesse acabar de falar, sentiu um arrepio nas costas. A faixa do seu vestido deslizou. Um mês depois, no pico da origem espiritual, os três faziam um piquenique. Num ambiente de grande harmonia. Meu senhor marido, deixa que a Miao Miao dance com a espada para ti. Bai Miao Miao empunhava uma espada mágica azul celeste, com uma postura leve e ágil. A sombra da espada ondulava como vagas de jade. Enquanto Bai Kang apreciava, abria a boca para receber as uvas de cristal roxo que Fei Shui lhe dava. Melhoraste muito. És realmente digna de ser a minha adorável senhora Miao. Bai Kang pensou com emoção. Isto é que é vida. Ah, se eu tivesse encontrado o irmão sistema mais cedo. Assim que Miao Miao acabou o seu treino de espada, atirou-se a ele a pingar de suor, o que fez o corpo de tigre de Zikang estremecer. Meu senhor, eu também quero. Volta. Estás grávida, tens de cuidar melhor do teu corpo. Meu senhor. Apesar de Fei Shui protestar, sentou-se obedientemente. Zikang abanou a cabeça. Esta pequena loba selvagem tem libertado muito o seu lado selvagem ultimamente, mas como está grávida, tem de ter mais calma. A questão da terceira esposa ainda nem sequer está em cima da mesa. Parece que tenho de dar mais responsabilidades ao Wei Shen.
Nesse preciso momento, dezenas de fogos de artifício subiram ao céu e explodiram, quebrando a tranquilidade. Zikang franziu ligeiramente o sobrolho. O seu corpo de tigre levantou-se de repente e ele olhou para o sopé do pico. Mais problemas. No sopé da montanha havia fogo de artifício e petardos, um grande alvoroço. Miau Miau e Feixui aproximaram-se. Meu senhor, parece que está a haver uma celebração lá embaixo, Miau. Antepassados e Shen pede para o ver. E o Shen aproximou-se, ao ver Zikang com uma mulher em cada braço, sentiu uma grande inveja. Ei, as esposas do antepassado Zi são cada vez mais. Espero que o antepassado Zi pare um dia. Que alvoroço é este no sopé da montanha? São as potências vizinhas que souberam da sua promoção, antepassado, e vieram especialmente para o felicitar. Pergunto-me se o antepassado Zi estaria disposto a aparecer. Oferecer presentes a um demónio tigre, que interessante. Não importa, eu desço para te dar apoio. Zikang virou-se e disse às duas esposas para se divertirem sozinhas no pico. Afinal de contas, ele tinha uma imagem a manter. Depois de as duas mulheres saírem, Zikang ficou de repente a olhar para Yue Shen. Há algo de errado contigo. O quê? Fiquei mais bonito ou mais feio? Ponto de interrogação. Tens o cheiro de um demónio maligno em ti. E não é um qualquer. Recentemente, várias cidades de mortais foram massacradas. E transformadas em domínios de fantasmas. Andei a investigar por todo o lado, temo ter ficado contaminado por causa disso. As potências que vieram hoje também estão aqui para investigar este assunto em conjunto. Parece que querem que a seita Ishan assuma a liderança. Exatamente. A seita das 9 estrelas não tem intenção de liderar e quer que ajamos em seu nome. Está bem, vai em frente e trata disso. Vou pedir aquele fantasma do estabelecimento da fundação para te proteger. Obrigado, antepassado Zi. Boa. Como esperado, o antepassado Zi é quem melhor conhece o meu sofrimento. Ao chegar ao local da cerimónia, as várias potências ofereceram presentes, como ginseng dos 1000 espíritos, pedras de cristal flamejante e lindes de sangue de 1000 anos. Apesar de preciosos, para Zikang eram banais. Até que aceita Zi Niao. 2 meio-demónios do clã da Asa de Prata desejam seguir o antepassado Zi Model. O corpo de tigre de Baikang estremeceu e os seus olhos brilharam de imediato. Parece que a minha fama de mulherengo se espalhou. Mas, que maravilha! Viu 2 jovens com asas prateadas a serem trazidas. Eram idênticas, Remies. A única diferença era que uma mantinha a cabeça erguida com arrogância, enquanto a outra baixava a cabeça com timidez. Que grande presente! Esta seita do pássaro branco sabe o que faz. De agora em diante, vou proteger-vos. Baikang ficou radiante e o seu olhar suavizou-se um pouco. Os cultivadores à volta tinham pensamentos diversos. Este tigre tem uma sorte desgraçada com as mulheres. HMPH, no fim de contas, é um pervertido. Depois da entrega dos presentes de felicitação, todos discutiram o assunto dos demónios malignos. A seita Sishan tornou-se, naturalmente, a líder. Depois de todos se dispersarem, Baikang olhou para os 2 passarinhos ao seu lado. Como se chamam? Wu Qiu. Shi Shun. São nomes bonitos. Quem vos deu esses nomes? Sabem por que razão vieram aqui? Wu Qiu e Shi Shun. Estes nomes são interessantes. Não parecem nomes que um meio-demónio conseguiria inventar. Parece que estas 2 raparigas também têm uma história para contar. A pequena Gu Qiu olhou para mim com uma expressão orgulhosa. Viemos para aliviar as preocupações do nosso pai. Oh! E que preocupações precisam de ser resolvidas pela minha seita Sishan? Gu Qiu percebeu o meu tom de brincadeira e o seu rosto ficou imediatamente vermelho. Baixou a cabeça, sem saber o que fazer. Pelo contrário, Shi Shun, ao seu lado, gritou de repente em voz alta: suplico ao Lord Baizu que proteja a seita do pássaro branco. Ah! 2 mulheres a pedirem-me para proteger uma seita inteira. Não é um pouco ambicioso? O rosto das 2 ficou instantaneamente pálido. Eu parei de sorrir, já com um plano em mente. Expliquem-me em detalhe por que procuram a minha proteção. Posso considerar, por amor às minhas 2 esposas. As 2 ficaram com os rostos vermelhos como maçãs maduras. Olharam uma para a outra, demasiado envergonhadas para falar. Ah, alguma dúvida. Subam a montanha comigo e contem-me tudo devagar. Ao entardecer, as lanternas da celebração estavam penduradas no alto. Uma felicidade a dobrar. Depois do casamento, Bai Miao Miao e Feixui foram-se embora a rir. Meu lord e marido, esta noite tem de ser gentil, Miao. Eu sorri, voltando-me para Gu Qiu e Shi Shun. Afinal, elas estavam dispostas a casar com um grande demónio como eu pela segurança da seita do pássaro branco. Vou publicar uma missão na seita para ajudar a seita do pássaro branco com todas as minhas forças. E esta noite, pertence-nos. Os 2 passarinhos olhavam para mim, perplexos. Naquela noite, 2 roxinóis cantaram nos salgueiros verdes. Mais de um ano depois, graças ao meu esforço diligente, tenho mais 4 filhos. A segunda é uma filha da Feixui com os olhos azuis que são iguaizinhos aos meus e aos dela. O terceiro e o quarto são irmãos gêmeos, filhos da Gu Qiu e da Shi Shun. O quinto é um filho da Zi Miao Miao, juntando o sexto que está na barriga da Feixui. Tenho de admirar a minha própria pontaria. A lança voadora do pequeno Bai nunca falha o alvo.
As 5 crias de tigre adoram chatear o Yue Shen. Estão sempre penduradas nele. Ei, meus 5 pequenos ancestrais, não me puxem a barba. O Yue Shen subiu ao cume da montanha com os 5 pequenos tigres pendurados nele. Mal os pequenotes me viram. Fugiram a 7 pés. Antepassado, a seita do pássaro branco, seguindo as suas instruções, já transferiu a maior parte da população para perto do sopé da montanha. O Yue Shen tinha um ar desgastado, nem teve tempo de usar um feitiço de limpeza. Durante este último ano, o caos dos demónios tornou-se cada vez mais intenso. O reino Ming está uma confusão. Entendido. Olhei para o sopé da montanha e o meu tom de voz mudou de repente. Mas, a quinta esposa que te pedi para encontrar? Ainda não lhe vi nem a sombra. Antepassado, a situação está terrível, eu esforcei-me mesmo ao máximo. Quando o Yue Shen estava prestes a queixar-se, um talismã de transmissão de voz voou até ele. Depois de o ler, ficou radiante. Antepassado, encontrei uma nova senhora para si. Oh! Qual é a espécie desta vez? Perante a surpresa trazida por Yue Shen, o Bai Kang ficou em silêncio. Teatro Xiaojiu. Fônix, tu acabaste de as encontrar agora mesmo, não foi? Teatro Xiaojiu. Sim, elas pediram especificamente para ver o antepassado primeiro. Teatro Xiaojiu. São 3. Estão mesmo do lado de fora da formação do portão. Pediram para me ver. Interessante. Mostra o caminho. O Bai Kang e o Yue Shen desceram levados pelo vento. Os discípulos de vigia viram o antepassado aparecer. Ficaram todos muito entusiasmados, especulando que ele vinha resolver o caos dos demónios. O antepassado Bai veio de certeza por causa dos demónios. É isso mesmo, o antepassado preocupa-se com o povo. Idiotas. Um jovem de ar heróico que segurava uma espada longa, deu um passo em frente. Ele é o Fei Yuqin, o único gênio da seita com uma raiz espiritual de qualidade superior. A chamada besta espiritual guardiã da seita deve guardar para sempre o portão. Acham que ia descer a montanha para atacar pessoalmente? Nada disso. Então, por que acha que ele veio, irmão sénior Fei? O antepassado não procura mais nada, senão, descer a montanha por causa de mulheres. Há tão poucas almas rêmias neste mundo. O antepassado é uma pessoa genuína. Se não fossem os tempos conturbados, eu próprio procuraria por todo o mundo por mulheres extraordinárias para ele. Ignorando a multidão confusa, o Fei Yuqin afastou-se com elegância. Entretanto, o Bai Kang já tinha examinado as 3 pessoas do lado de fora com o seu sentido divino. Estágio de refinação de Kei. Nenhuma ameaça. Mas ele parou subitamente. Deixem-nas entrar. Apesar de eu também ser muito forte. Se houver uma velha raposa lá fora à minha espera, antes de ser invencível no reino Ming, não saio de maneira nenhuma desta grande formação de nível 2. Isto é que é ser prudente. A formação abriu-se. 3 silhuetas em vestidos de seda verdes e vermelhos entraram a voar graciosamente. Todas elas tinham pernas muito compridas. Por baixo das saias, escondem-se umas caudas felpudas. As 3 irmãs de King Qiu, os nossos cumprimentos, patriarcas e... Nós não temos pátria e o nosso povo foi massacrado por demónios cruéis. Ouvimos dizer que o patriarca Zi protege os meio-demónios e por isso viemos procurar o seu amparo. Oferecemos-nos em casamento ao patriarca Zi apenas para que o nosso clã possa sobreviver. Eu nunca obrigo ninguém, mas para se receber algo, é preciso dar algo em troca. Nós compreendemos. Não só o corpo, como também o coração. Estas poucas palavras fizeram as 3 raposas espirituais corar. Teatro Xiaojiu. Teatro Xiaojiu. Pois bem, amanhã, tragam o vosso clã e preparem o casamento. Bai Kang estava de ótimo humor. Esta fama de ser devasso, apesar de não soar bem, é muito prática. Estão a ver, as esposas vieram ter comigo por iniciativa própria. Parabéns, Patriarca Bai, pela sua 5ª esposa e 6ª esposa. 7ª esposa. A 8ª esposa fica por tua conta. Dito isto, Bai Kang foi-se embora com elegância, deixando Yue Shen desnorteado ao vento. Eu tinha razão. A jornada do Patriarca Bai para arranjar esposas, temo que, nesta vida, eu não chegue a ver o seu fim. No dia seguinte, celebrou-se um casamento grandioso. Bai Kang é muito atencioso, não só se casou com as novas, como também ofereceu a Bai Miao Miao, a Fei Shun, a Gu Qiu e a Xi Shun uma cerimónia totalmente nova. O seu lema é dar a mesma atenção a todas. Desta vez, casou-se com 3 de uma só vez. Será isto o fim, ou apenas o prólogo do que está para começar?